Olá, olá, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Civil do nosso projeto OAB. Eu sou o professor Stanley Costa, estarei com vocês nas aulas de Direito Civil e Processo Civil. Tá? Essa, na verdade, é uma aula complementar. Na nossa primeira aula de Direito Civil, nós estudamos, você estudou na nossa apostila estruturada, na nossa apostila didática, acerca das pessoas e dos bens. A apostila que compreende ali todo o regramento acerca da pessoa natural, acerca da pessoa jurídica, também sobre domicílio e as classificações de bens. E na nossa primeira videoaula, aula de destaque dos pontos principais, eu falei para vocês acerca da personalidade e da capacidade, bem como sobre a teoria da incapacidade e a cessação através do Instituto da Emancipação. E eu prometi em aula que faria um vídeo complementar para nós falarmos sobre um outro tema que também é muito cobrado em provas de concurso público, notadamente em exames da ordem, que é o tema do fim da pessoa natural, ou seja, o estudo acerca da morte e das suas regras gerais, uma vez que a consequência da morte, a principal delas, que é a sucessão, a transmissão patrimonial, nós vamos estudar lá na parte referente ao direito das sucessões. Mas a parte geral do Código Civil já nos traz alguns apontamentos que são muito importantes e por isso eu preciso fazer o destaque com vocês aqui como vídeo complementar da nossa primeira aula de Direito Civil, ok? Nesse contexto, relembramos que existem 3 espécies de morte. Na verdade, alguns sustentam até a existência de uma 4ª espécie, estudada lá no direito das sucessões, que seria a morte civil, na verdade, no estudo da indignidade, da deserdação, só que efetivamente nós trabalhamos 3 espécies. São elas: morte real, morte presumida sem decretação de ausência e morte presumida com decretação de ausência. O que seria a morte real, professor? A morte real é a morte, por assim dizer, de corpo presente. Nós temos aqui o corpo da pessoa que faleceu, de modo que não precisamos fazer presunções. De fato, a pessoa morreu. E há um laudo técnico, um laudo pericial que comprova o falecimento do indivíduo. Agora, existem situações em que nós não temos corpo. Entendam, nós não podemos simplesmente deixar essa pessoa viva ad eternum. Nós não temos corpo para, através de um laudo técnico, de um laudo médico, afirmar que, de fato, inquestionavelmente, a pessoa está morta. Só que, repito, não podemos simplesmente, em razão da falta do corpo, considerá-la viva ad eternum. E é exatamente para essas situações de ausência do corpo, de falta do corpo, é que existe as espécies de morte presumidas. Mortes presumidas. Nós não temos corpo, então nós precisamos presumir a morte. Só que existem 2 espécies de morte presumida. Morte presumida sem decretação de ausência, morte presumida com decretação de ausência. Qual que é a diferença fundamental entre elas, para então analisarmos de uma forma um pouco mais detida? Na morte presumida sem ausência, apesar de não termos o corpo da pessoa, é extremamente provável o seu falecimento, porque ela estava envolvida com uma situação de iminente perigo. Ela estava envolvida com uma situação de iminente risco. Não tem corpo, mas é extremamente provável que essa pessoa tenha falecido. Já a segunda espécie, que é a morte presumida com decretação de ausência, é para situações em que nós não temos corpo e também não é
tão provável assim que o indivíduo tenha falecido. Ele, na verdade, se encontra no lins, em local incerto e não sabido. É possível que ele esteja morto? Sim, é possível. Mas também é possível que esteja vivo. Notem essa diferença primordial e guarde, porque isso cai em prova. Quando é extremamente provável o falecimento da pessoa que estava numa situação de iminente risco, nós estaremos diante da morte presumida sem ausência. No outro cenário, quando a pessoa se encontra em local incerto e não sabido, é possível que esteja morta? Sim, mas é possível também que esteja viva. Ela se encontra no lins. Então a espécie será morte presumida com decretação de ausência. Esse é o parâmetro que nós precisamos fixar. E agora, tendo isso por base, tomando isso por base, então partiremos a análise do texto da lei, porque em prova da OAB cai texto da lei. Perfeito? Então vamos lá. Artigo 7º do nosso Código Civil. Artigo 7º do nosso Código Civil vai trazer a seguinte redação. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Então veja lá, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Morte presumida sem decretação de ausência. Quando, professor? Inciso 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Nós não temos corpo, mas é extremamente provável a morte dessa pessoa. Por quê? Porque comprovadamente ela estava numa situação de iminente perigo. E aí nós podemos aqui conjecturar alguns exemplos. Desastres naturais, queda de um avião, naufrágio de um determinado navio, de uma determinada embarcação, e os corpos não foram encontrados. Caiu um determinado avião, explodiu tudo, e nós não identificamos todos os corpos. Determinado navio naufragou, e nós não encontramos todos os corpos. Mas eu sei que o Joãozinho, ele estava embarcado. É muito provável que ele tenha morrido. Nós não encontramos o corpo dele, mas é muito provável que ele tenha morrido. Então veja, nós não vamos declarar a ausência. Não vamos, repito, não vamos declarar a ausência. Será admitida a decretação da morte imediatamente, sem prévia ausência. Podemos até considerar um exemplo fático recente, verídico, caso de Brumadinho. Se as buscas forem concluídas sem a identificação de todos os desaparecidos, aqueles que não foram, cujos corpos não foram encontrados, poderão ter a morte decretada sem ausência. Porque é extremamente provável a morte de quem estava com a vida sob risco. E uma outra situação que é um pouco mais rara, porque o Brasil não tem um histórico de guerras assim tão grande, mas que pode cair em provas de concurso, notadamente prova da OAB, inciso 2. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado, e aí, atenção, temos um prazo, até 2 anos após a guerra, após o término da guerra. Em suma, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida e se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Ok? Essas são as duas situações de morte presumida sem ausência. Uma observação especial eu gostaria de fazer, que é a observação
do parágrafo único do artigo 7º, que vai dizer o seguinte: a declaração da morte, deixa eu apagar aqui, a declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Okay? Então, somente após a cessação das buscas, o encerramento das buscas, é que será possível postular a decretação da morte presumida. E ao fixar, ao decretar, melhor dizendo, a morte presumida, o magistrado deve fixar a data provável do óbito. Ok? Perfeito. Agora vamos falar então sobre a segunda espécie. Essa demanda um pouquinho mais de cuidado, dadas as peculiaridades e muitos detalhezinhos que podem cair em provas de concurso público, notadamente exame da ordem. Morte presumida com ausência. Como eu disse anteriormente, se a pessoa desapareceu e nós não temos prova do seu envolvimento com uma situação de iminente perigo, não é possível a decretação da morte imediata. Não. Previamente deverá ser declarado a ausência desse indivíduo. Por isso, morte presumida com ausência. A pessoa simplesmente desapareceu, foi comprar cigarro e não voltou mais. Simplesmente desapareceu. Está em local incerto e não sabido. Para essas situações, morte presumida com prévia decretação de ausência. E aí, nesse cenário, até a decretação da morte, nós teremos 3 fases procedimentais. Perfeito? Notem, como não há prova do envolvimento da pessoa com uma situação de iminente perigo, eu não posso decretar a morte direto. O legislador ele determina a observação de 3 fases, até mesmo para que dê tempo para essa pessoa aparecer ou não. Porque, repito, é provável que ela esteja morta? Sim, mas é também provável que esteja viva. Então, o legislador ele nos obriga a passar por 3 fases procedimentais que observarão ali alguns prazos até que seja possível a decretação da morte presumida. Ok? Quais são essas fases? 3. Primeira fase, fase de curadoria de bens. Fase de curadoria de bens. Segunda fase, fase de sucessão provisória. E terceira fase, fase de sucessão definitiva. Então, curadoria de bens, sucessão provisória, sucessão definitiva. Perfeito? Primeira fase, então, curadoria de bens. Desaparecendo a pessoa sem dela ter notícia, poderá qualquer interessado requerer a decretação da sua ausência. E aí, num primeiro momento, o juiz ele vai declarar a ausência, determinar a arrecadação dos bens, ou seja, a identificação dos bens que o ausente deixou, e então nomear um curador. Por isso que a fase é fase de curadoria de bens. A pessoa desapareceu, nós não temos notícia dela, a qualquer tempo, não tem prazo para começar, a qualquer tempo, poderá ser requerida a sua decretação da ausência, a decretação da sua ausência. E aí, num primeiro momento, o juiz vai decretar a ausência, arrecadar os bens e nomear um curador para administrá-los. Quem será o curador, professor? Existe uma ordem preferencial. Tá? Primeiro, nessa ordem, será o cônjuge ou companheiro, por interpretação extensiva do texto da lei. Não havendo cônjuge ou não querendo ele exercer, os pais, subsidiariamente, os descendentes e, por fim, não havendo cônjuge, pais, descendentes, eles não podendo ou não querendo exercer a curadoria, será então nomeado um curador dativo. Então nós temos aqui uma ordem
preferencial, ok? Beleza, olha lá, texto da lei, artigo 22 do Código Civil. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Então, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á um curador. Quanto tempo que essa primeira fase vai durar? E aí, grave, prazo cai, tá? Essa primeira fase ela vai durar 1 ano, como regra. 1 ano. Então, nomeou curador, contaremos 1 ano. Mas, se o ausente deixou um procurador, esse prazo será de 3 anos. Então, passado 1 ano da arrecadação dos bens e nomeação do curador, ou 3 anos, caso o ausente tenha deixado o representante, então será possível voltar ao judiciário e requerer a abertura da sucessão provisória. Abertura da sucessão provisória. Passado 1 ano da arrecadação dos bens e nomeação do curador, ou 3, caso o ausente tenha deixado o representante, sem que o ausente reapareça, poderá ser aberta a sucessão provisória mediante pedido formulado por qualquer dos interessados. Beleza? O que acontece na sucessão provisória? O que acontece com a abertura da sucessão provisória? Com a abertura da sucessão provisória, será entregue aos sucessores, conforme a ordem de vocação hereditária, né? Primeiro descendentes em concorrência com cônjuge, ascendentes em concorrência com cônjuge, só o cônjuge, né? E depois os colaterais até o 4º grau. Então, será entregue aos sucessores, conforme a ordem de chamamento hereditária, a ordem de vocação, a posse. Será entregue a posse dos bens. Perfeito? Será entregue a posse dos bens. Beleza. Professor, quanto tempo vai durar essa segunda fase? Então, notem, independentemente de tempo, independentemente de prazo, qualquer interessado pode requerer a decretação da ausência. Arrecadação dos bens, nomeação do curador. Primeira fase, curadoria. 1 ano depois da arrecadação dos bens e nomeação do curador, pode ser formulado pedido para a abertura da sucessão provisória. Segunda fase, onde nós vamos entregar a posse dos bens do ausente aos seus sucessores. Quanto tempo durará esta segunda fase? Regra geral, ela vai durar 10 anos. Regra geral, esta fase durará 10 anos. Cuidado, não são 10 anos do desaparecimento. São 10 anos da abertura da sucessão provisória. Não são 10 anos de quando o indivíduo sumiu, mas 10 anos do trânsito em julgado da decisão que abriu a sucessão provisória. Aí sim, aberta a sucessão provisória, passou 10 anos, poderão voltar os interessados e requererem a abertura da sucessão definitiva. Então, regra geral, prazo dessa segunda fase, 10 anos. Ótimo. Só que esse prazo nem sempre vai ser observado. Porque o legislador, no artigo 38, vai dizer que se o ausente contar 80 anos e a 5 não se tiver notícia dele, será possível requerer a abertura da sucessão definitiva, independentemente de procedimento anterior, da fase que se encontra. Perceba, se o ausente contar 80 anos e a 5 não se tiver notícia dele, é possível requerer diretamente a decretação da morte
e a abertura da sucessão definitiva. Então, cuidado, porque esse prazo de 10 anos pode não ser observado. Ele pode cair para 5 anos, caso o ausente tenha mais de 80 anos, assim que não se tenha notícias dele. Ok? Perfeito. Vamos adiante. Deixa eu apagar aqui o nosso slide. Após 10 anos do trânsito em julgado, da abertura da sucessão provisória, ou 5, se o ausente tem 80 anos, assim que não se tem notícia dele, poderá ser, então, postulada a decretação da morte. Perceba, nessa terceira fase, que é a fase da sucessão definitiva, aqui será decretada a morte. Porque até então, o indivíduo não estava morto. Ele estava ausente. Notem, lá no início foi declarada a ausência. Não foi declarado morto. Foi declarado ausente. Somente agora, na terceira fase, 10 anos como regra, após a abertura da sucessão provisória, é que será decretada a morte. Será decretada a morte. E aí sim, decretada a morte, abre-se a sucessão definitiva. Professor, o que acontece com a abertura da sucessão definitiva? Lembre-se que na abertura da sucessão provisória foi entregue a posse dos bens do ausente para os seus sucessores. Perfeito? Pois bem, agora que ele foi declarado morto, aberta a sucessão definitiva, nós vamos passar a propriedade. Propriedade da herança aos herdeiros. Aos herdeiros. Perfeito? Foi declarada a morte presumida, consequente abertura da sucessão definitiva, e nesse momento transmite-se a propriedade da herança aos herdeiros. Ótimo. Talvez você esteja se perguntando, né, porque esta é uma pergunta bastante comum nos cursos preparatórios que eu ministro e também nas aulas em faculdade, sempre me perguntam isso, e na maioria das vezes nem esperam eu acabar. Né? Eu estou lá na primeira fase e alguém já me faz, então essa pergunta eu tenho que falar, espera só um pouquinho que a gente vai chegar lá, né? Não coloca o carro na frente dos bois, né? Vamos com calma. Mas talvez... Só talvez você tenha feito essa pergunta. Professor, o que acontece se o ausente retornar? Ele desapareceu, nós começamos aqui esse procedimento e ele voltou. Por que eu não podia falar disso antes? Porque eu preciso te responder com uma outra pergunta. Quando foi que ele voltou? Você me perguntou, professor, e se o ausente retornar? Tá bom, mas retornar quando? Porque nós temos uma primeira fase, que é uma fase de curadoria. Depois nós temos uma outra fase, que é uma fase de sucessão provisória. Por fim, uma fase de sucessão definitiva. E cada uma dessas fases implica diferentes consequências. Então, em qual fase ele voltou? Aí sim estarei habilitado a te responder, ok? Então veja, e se o ausente retornar? Se ele retornar na primeira fase, que é a fase de curadoria dos bens, se ele retornar na primeira fase, não acontece nada. Na verdade, ele vai reassumir a administração dos seus bens. Porque nessa primeira fase, que dura 1 ano, ou 3 se o ausente deixou o procurador, os bens do ausente estão sob a administração de uma pessoa, do curador ou do procurador. Perfeito? Então, se ele retornar, ele apenas vai reassumir a administração dos seus bens. Pronto. Passou 1 ano. 1 ano ou 3 anos. Foi aberta a sucessão provisória. E dentro da sucessão provisória, ele reaparece. Lembre-se, na sucessão provisória,
entrega-se a posse dos bens para os sucessores. De modo que, se o ausente retornar nessa segunda fase, ele vai reassumir a posse dos seus bens. E, obviamente, nós teremos ali as consequências relacionadas à posse, que estão previstas a partir do artigo 1196 do Código Civil, até o 1224. E se os sucessores fizeram benfeitorias? Eles são possuidores de boa-fé. O Código Civil me diz que eles têm direito a benfeitorias necessárias e úteis, bem como quantas voluptuárias a levantar e levar consigo, se for possível, sem detrimento do bem principal. E os frutos? Os frutos colhidos pelo possuidor de boa-fé são deles. Né? Enfim. Professor, mas alguns bens deterioraram, alguns bens pereceram. E aí? O possuidor de boa-fé só responde pelos danos que ele der causa. Então, veja, se o ausente aparecer nessa segunda fase, o que acontecerá é que ele vai reassumir a posse dos bens e nós vamos analisar os efeitos da posse, considerando as peculiaridades do caso concreto. Essa fase, como vimos, regra geral, ela durará 10 anos. 10 anos. Aí, perfeito. Passou um ano, abriu sucessão provisória, passou 10 anos. Os interessados pediram, o juiz decretou a morte e abriu a sucessão definitiva. Agora, muita atenção. Muita atenção com o que eu vou falar agora. Quando for aberta a sucessão definitiva, passou um ano, 10 anos. Postularam, foi decretada a morte e abriu sucessão definitiva. Nós vamos entregar a propriedade da herança aos herdeiros. Mas essa propriedade, ela será, num primeiro momento, resolúvel. Por que resolúvel, professor? Porque nós vamos começar a contar, muita atenção, nós vamos começar a contar mais um prazo de 10 anos. Mais um prazo de 10 anos. Você não está vendo errado. Notem. Primeira fase, curadoria de bens. 1 ano ou 3 anos se o ausente deixou o procurador. Pediram, foi aberta a sucessão provisória. 10 anos. Pediram, foi decretada a morte e abriu a sucessão definitiva. Nós vamos contar mais 10 anos. Por quê? Se o ausente aparecer dentro de mais 10 anos a contar da abertura da sucessão definitiva, ele terá direito a reassumir os seus bens da forma como se encontram. Ou seja, aqueles que sobraram ou subrogados no seu lugar. Nós não vamos falar aqui em indenização por algo que pereceu, por algo que deteriorou. Não, ele vai ter direito aos bens que sobraram, e se sobraram, da forma como se encontram. Aí sim, passados mais 10 anos, então eu tive 1 como regra, 10 de provisória, 10 de definitiva, aí sim. A propriedade dos sucessores, que até então era resolúvel, se torna uma propriedade definitiva. E aqui não precisa pedir ao juiz, não, tá? Se torna uma propriedade definitiva. E se o ausente aparecer agora, ele só tem direito a ser decretado vivo. Ok? Então, pelo menos 21 anos. Pelo menos. Se tudo funcionar de uma forma muito célere. Pelo menos 21 anos depois é que os herdeiros terão propriedade definitiva dos bens. E se o ausente então aparecer, ele só terá direito a ser decretado vivo. Não terá mais direito patrimonial. Ok? Perfeito. Então falamos sobre morte real, morte presumida sem ausência, morte presumida com ausência. Tema bastante cobrado em provas da OAB. Para nós fecharmos aqui esse estudo de parte geral sobre a morte, importa-nos ainda falar sobre o momento da morte. O momento da morte, meus caros, é muito importante para o direito civil. Você está
estudando aqui com o projeto da OAB, então está no seu 8º, 9º, 10º semestre ou já é um bacharel em Direito, e vai agora fazer um exercício buscando na memória um princípio fundamental do direito das sucessões, que justifica a relevância de sabermos qual foi o momento da morte. Sobre qual princípio estou falando? Sobre o princípio, lembre-se aí, de droit de Sezine, ou Saezine, como alguns professores falam, né? Ou Sezine, né? Como o meu caríssimo professor Cristiano Chaves, por quem tenho grande admiração, já dividi aí algumas matérias com ele em outros cursos, fala, né? Baiano, Sezine. Enfim, princípio de droit de Sezine, que ele diz o quê? A sucessão ela é aberta no exato momento da morte. No exato momento da morte, eu dizia, a sucessão ela é aberta. E como consequência principal, porque nós temos várias, é transmitida de forma automática a propriedade e posse da herança aos herdeiros. No exato momento da morte, a sucessão ela é aberta. E transmite-se aos herdeiros a herança, a sua propriedade e posse indireta. Veja, no exato momento em que meu pai falecer, eu me tornarei proprietário da herança. Lá em casa somos 4 filhos. Minha mãe não vai herdar por conta do regime de bens. Então, no exato momento em que meu pai falecer, nós nos tornaremos proprietários da herança num condomínio, em que cada qual terá uma cota à parte de 25%, independentemente de qualquer ato judicial ou administrativo. Essa é a ideia central de Sezine. Morreu, abriu sucessão, propriedade transmitida aos herdeiros. Ah, professor, mas aconteceu que 2 pessoas, pai e filho, faleceram numa mesma situação e não foi possível identificar a ordem dos falecimentos. Eu não sei quem morreu primeiro. Notem, eu preciso saber. O momento da morte é muito importante para o direito. Só que aconteceu de pai e filho falecerem no mesmo evento e não ser possível identificar quem morreu primeiro. E aí? E aí que nesse caso nós teremos a chamada, e lembre-se, comoriência. Lá nos semestres iniciais você aprendeu sobre ela. Comoriência. O que é comoriência? É uma espécie de morte? Não. A comoriência é uma presunção legal. Uma presunção de morte simultânea daqueles que morreram numa mesma situação, sem ser possível identificar quem morreu primeiro. Presunção legal, iuris tantum, ou seja, relativa, porque comporta a prova em contrário, de morte simultânea. Ok? Presunção de que morreram no mesmo instante. E qual que é a grande consequência dessa presunção? Ela frustra Sezine. Se os indivíduos morreram no mesmo instante, um não chegou a herdar do outro. Porque, mais uma vez, se o filho sobreviveu ao pai, ainda que por 5 minutos, ainda que por 1 minuto que seja, ele chegou a herdar. Se o pai sobreviveu ao filho, né, e esse filho não tinha descendentes, ainda que por minutos, chegou a herdar. Porque pelo princípio de Sezine, morreu, abriu sucessão. E a propriedade e posse indireta da herança é passada aos herdeiros. De modo que, para não cometer injustiças, o legislador optou por dizer que se 2 pessoas ou mais falecerem numa mesma situação sem ser possível identificar a ordem dos falecimentos, presumiremos que elas morreram no mesmo momento, no mesmo instante. E, consequentemente, uma não chegou a herdar
da outra. Olha o texto do artigo 8º. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Nós temos ainda alguns minutos, então eu queria colocar em exemplo aqui a aplicação de comoriência, já pegando um gancho do direito das sucessões, né? Imaginem lá, situação de uma determinada pessoa, autor da herança, AH, tá? Ele era divorciado. Por que ele era divorciado no nosso exemplo? Para facilitar a sucessão, porque essa é uma aula de parte geral. Eu não quero ainda pensar na herança do cônjuge, que é bem complicado. Então, para facilitar a nossa vida por enquanto, esse autor da herança, ele era divorciado. Então, nós temos aqui um ex ou uma ex. Beleza. Ele tinha 2 filhos, inclusive 2 filhos com essa sua ex-esposa. O filho 1 e o filho 2. Tá? Um com 7 anos de idade, outro com 8 anos de idade. Por quê? Para que você não me pergunte sobre a existência de eventuais netos. Isso é proposital, eu não quero pensar em herança por representação ainda. Esta é uma aula de parte geral, não direito das sucessões. Ok? Então, crianças não são casadas e não têm descendentes. Não tem descendentes, não tem netos aqui na história. E aí conta-nos a história de que o autor da herança, ele resolveu viajar com o seu filho, um dos seus filhos, o filho 2, passar lá umas férias na Disney. O filho 1 ficou de recuperação na escola e por isso não foi nessa viagem. O filho 2, que foi aprovado direto, ganhou como recompensa essa viagem para a Disney. E aí partiu lá o pai com o seu filho para a Disney. E o avião caiu. Nossa, professor, que drástico isso, mas a gente está falando de sucessão, né? A gente tem que falar de morte, né? Não dá para eles ficarem vivos, a gente está falando sobre comoriência. Então partiram lá para a viagem e o avião caiu. E eles morreram. Quando chegou o resgate, estava todo mundo morto, não sendo possível identificar, nesse caso, se o pai morreu antes do filho, ou vice-versa. Tomando por base o artigo 8º do Código Civil, nós então presumiremos a comoriência, dizendo que pai e filho morreram no mesmo instante. E assim sendo, quando da morte do autor da herança, esse filho não chegou a herdar. Ele não sobreviveu ao pai, frustrou o princípio de Sezine, de modo que 100% da herança será atribuído ao filho 1, que não fez a viagem. Agora, em verdade, o que aconteceu, assim como aconteceu naquela tragédia da Chapecoense, O avião caiu, quando o resgate chegou, muitos estavam mortos, inclusive o autor da herança. Mas o seu filho, ele chegou a ser levado com vida para o hospital, tendo falecido no dia seguinte. Não houve comoriência. Está claro, o pai morreu primeiro. O filho morreu no dia seguinte lá no hospital. Está claro. Ótimo. Pelo princípio de Sezine, quando esse pai morreu, ele tinha 2 filhos, que sucederam igualmente. 50% para o filho 1, 50% para o filho 2. O filho 2, no dia seguinte, morreu no hospital. Ele não tinha descendentes. Ele não tinha cônjuge, mas ele tinha mãe. De modo que essa cota da herança que ele chegou a herdar, por força do princípio de Sezine, não tem comoriência. Ele morreu depois do pai. Essa cota será transmitida à sua
Mãe. A ex-esposa ficará com 50% do patrimônio deixado pelo autor da herança. Por quê? Porque ex-herda. Não. Não. Ela herdou do seu filho. Ela herdou do seu filho, que por ter morrido depois do pai, se tornou proprietário de metade da herança. Ok? Um outro exemplo para nós encerrarmos aqui nossa aula. Imagina você, um casal, muito bem sucedido, um casal muito bem sucedido, que não tinha descendentes, muito bem sucedido patrimonialmente, mas não tinha nenhum descendente. Eles também não tinham ascendentes. Seus pais, avós, todos falecidos. Na verdade, B tinha um irmão. E A tinha 2 irmãos. A1 e A2. Estava lá esse casal, casado no regime da comunhão universal de bens, para facilitar a nossa vida. Tudo é dos dois. Então metade de um, metade do outro. Esse casal resolveu fazer uma viagem para Paris, para uma segunda lua de mel, e o avião caiu. Morreram. Chegou o resgate, todos já estavam mortos, não sendo possível identificar a ordem dos falecimentos. Reconheceremos a comoriência, comorientes não herdam reciprocamente, de modo que a metade do patrimônio que pertencia a B será passada ao seu irmão. E a metade do patrimônio que pertencia a A será passada aos seus irmãos. 25% para cada. Ok? 25% para cada. Por quê? Porque são comorientes. Comorientes não herdam reciprocamente. Como o regime da comunhão universal, metade de B, metade de A. A tem 2 irmãos, B tem 1. Ok? Mas diz-nos a história que, quando o resgate chegou, A já tinha morrido. B não. B foi resgatado com vida. E a caminho do hospital, ainda no helicóptero do resgate, B morreu. Não houve comoriência. Não houve comoriência a despeito da tragédia. Ficou claro, A morreu primeiro. A morreu primeiro. Ele não tinha descendentes, ele não tinha ascendentes, mas tinha cônjuge. De modo que B, que já tinha metade do patrimônio, recebeu por sucessão do seu cônjuge a outra metade. E agora, tendo falecido no helicóptero, B não tem descendentes, não tem ascendentes, seu cônjuge já falecido, mas ele tem irmãos. 100% da herança será entregue ao irmão de B. E nada herdará os 2 irmãos de A. Por quê? Porque não houve comoriência. E lembre-se que os colaterais estão no último chamamento. Primeiro eu chamo descendentes com cônjuge, depois ascendentes com cônjuge, depois só o cônjuge, e ao final, se não tiver descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, é que nós chamaremos os colaterais. Como aqui não houve comoriência, ao falecer, A deixou a sua esposa viva, que chegou a herdar por força do princípio de Cesine. Ok? Essa, então, é a relevância aí do estudo sobre comoriência. Tema muito cobrado em concursos públicos, já caiu algumas vezes em exames da OAB, bem como
morte presumida sem ausência, com ausência, de modo que eu não poderia deixá-los sem essa aulinha complementar do nosso primeiro encontro, ok? E assim nós acabamos aqui. Vamos seguir agora para o nosso segundo encontro, segunda parte dos estudos sobre a parte geral do Código Civil, estudo dos fatos jurídicos. Fiquem todos com Deus. Grande abraço, não deixe de nos seguir aqui nas nossas redes sociais, Projeto OAB Online, YouTube Projeto OAB, meu Instagram, @Prof. Stanley Costa, não deixe de me seguir. Qualquer dúvida, mande no nosso fórum ou pode me mandar diretamente lá no Instagram também, via direct. Terei muito prazer em respondê-lo, ok? Grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.